Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 3, a presença invisível de Jesus. Semana 1, tema, o destino do governo humano e a grande comissão, ministrada por André Dong. Leitura bíblica desta quarta-feira. Gênesis, capítulo 6, versículo 22, capítulo 11, versículo 4, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Êxodo, capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 4, versículo 17, Efésios capítulo 2, versículo 8, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Porção para ler com oração. Gênesis capítulo 22, versículo 17. Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. O chamamento de Abraão, experiência de fé. Já vimos que a raça humana foi contaminada pelos seres angelicais, mas havia um homem, Noé, que andava com Deus. Então Deus o chamou para a construção da arca. Noé era um apregoador da justiça e foi obediente à palavra de Deus. Leia 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 e Gênesis capítulo 6, versículo 22. Após o dilúvio e a construção da Torre de Babel, o Senhor dispersou os povos pela superfície da terra, pois se tornaram independentes de Deus e queriam tornar célebre o seu nome. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Surgiram assim muitas nações independentes de Deus e que tinham seus próprios ídolos. O aparecimento de ídolos pode ter alguma coisa a ver com o casamento de anjos caídos com as filhas dos homens. Em Êxodo, quando Moisés foi enviado pelo Senhor ao Egito para libertar o povo hebreu da escravidão, Faraó se recusou a deixar o povo ir. Então, Deus enviou a primeira praga, e Arão tomou o bordão, estendeu a mão, e todas as águas do Egito se tornaram em sangue. Os magos do Egito conseguiram fazer o mesmo, apenas na primeira e segunda pragas, usando suas ciências ocultas. Confira Êxodo capítulo 7, versículo 22 e capítulo 8, versículo 7. Graças ao Senhor estamos livres do ocultismo, mas há pessoas que adoecem e procuram ciências ocultas para receber cura, sem saber do perigo que existe por trás dessas práticas. Foi nesse contexto de nações idólatras que Deus chamou uma pessoa, Abraão, um habitante da cidade de Ur dos Caldeus. Leia Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse lugar era uma terra cheia de idolatria e o próprio pai de Abraão, de acordo com a tradição, era fabricante de ídolos. Como é que Deus pôde chamar justamente uma pessoa assim? Mas Abraão creu em Deus e edificou um altar para invocar o nome do Senhor. Em Romanos, podemos ver isso. No capítulo 4, versículo 3, lemos: Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. É o que nos diz Romanos, capítulo 9, versículo 16. A salvação não vem por obras ou por querer agradar a Deus. Para receber a salvação, basta crer. Confira Efésios, capítulo 2, versículo 8, Gálatas, capítulo 2, versículo 16 e Romanos, capítulo 3, versículo 28. Temos visto a questão da eleição e da predestinação de Deus. Existe uma corrente teológica segundo a qual a predestinação isenta o homem de fazer qualquer coisa. Se assim fosse, não precisaríamos ter o CEAP, que é um centro de aperfeiçoamento e propagação do Evangelho, ou o posto avançado de coportores, o PAC, pois tudo já estaria predeterminado por Deus. Mas essa corrente teológica se esquece de que, além da predestinação, a salvação é pela fé. Estamos levando a palavra da salvação até as pessoas, em todo lugar, para que todas tenham a oportunidade de crer para a plena salvação. A eleição é segundo a presciência de Deus, como nos diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 2.
O Senhor nos conheceu muito antes de nascermos. Então, estamos ou não predestinados? Se crermos, somos predestinados para a filiação, para nos tornar filhos maduros. Tudo é pela fé. Por isso devemos sair e pregar o Evangelho, pois quanto mais almas conquistarmos, mais cedo saberão que foram predestinadas e se tornarão filhos maduros. A fé é poderosa. Deus pode vivificar os mortos e chamar à existência as coisas que não existem, como nos diz Romanos, capítulo 4, versículo 17, parte B. Aleluia! Por meio de Abraão, Deus queria uma descendência que fosse como as estrelas do céu e como a areia do mar. Leia Gênesis, capítulo 22, versículo 17. As estrelas dos céus referem à descendência celestial que somos nós, a igreja, e a areia da praia do mar refere-se ao povo de Israel. Deus sempre quis um povo totalmente dele, todavia não havia nação que o buscasse. Que situação triste! Deus, o Criador de tudo, inclusive do ser humano, não tinha sequer uma nação para chamar de sua. Foi por isso que ele chamou Abraão, Isaque, Jacó. Eles ouviram o chamamento de Deus e creram em suas promessas. Assim surgiu uma grande nação chamada Israel. Uma pergunta: por que Deus chamou a Abraão?